Então, shalom, shalom, pessoal de todo o Brasil e do mundo. Nós estamos aqui no nosso canal Estudo da Torá para falar hoje de um assunto muito polêmico, que o pessoal diz que é da mitologia grega, mas na colocação que vai ser feita hoje, então todos vocês vão ficar sabendo que não tem nada a ver com mitologia grega e também não tem aparência com mitologia grega. Então, em Matiá fala do Mashiach, nascendo gerado pelo poder do Rua, e as pessoas enxergam isso como sendo mitologia grega. Mas nós vemos aqui em Bereshit, capítulo 2, e o verso 21. Então, quando o Criador fez Adão, do pó da terra, ele não tinha uma esposa. E para gerar uma esposa, precisava de uma esposa, mas não tinha. Aí o que ele fez? Ele fez que Adão caísse num sono e tirou a sua costela e fez uma esposa para Adão. Porque ele é todo poderoso, ele faz, do nada ele faz as coisas. Então vamos lá. E ao Elohim fez com que um sono profundo caísse sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne no seu lugar. E com a costela que Elohim havia tomado do homem, ele fez a mulher e trouxe ao homem. Então, fica muito seguro nessa palavra aí, que através dessa palavra nós vamos ver que ele é o poderoso, ele faz uma mulher de uma costela, sem precisar de ter uma relações para ter uma filha, essa filha se tornar uma mulher. Então ele já fez a mulher adulta de uma costela, porque ele é o Todo-Poderoso. E aí nós vemos que, quando falamos em Mashiach, nós vemos a primeira profecia em Devarim 18:18, que ele ia tirar o Mashiach de dentre os seus irmãos. Dentre seus irmãos, então é da família de Abraão, é filho de Abraão. Aí nós vamos ver que tudo vai bater conforme o que está escrito. Então vamos lá. E eu levantarei um profeta entre seus irmãos, semelhante a ti. Então, dentre os seus irmãos é porque era da descendência de Abraão. Que os irmãos ali, os hebreus, era da descendência de Abraão. E aí continuando o verso. E porei as minhas palavras em sua boca, e eles falará tudo quanto eu ordenei a ele. Então, colocaria a palavra na boca dele, e ele ia falar. Que palavra Yahweh tem? A Torá. Então, o Mashiach ia falar a Torá. Mas, nós chegamos aqui no ponto principal, que é o nascimento do Mashiach. Nós vamos ver que fala o Matiá, capítulo 1, conhecido como Mateus, né? O rodo da geração de Yahushua Mashiach, ele teve uma geração. Se ele teve uma geração, ele é gerado, como diz, do meio do seu povo. Uma geração do seu povo ali. Né? Filho de Mashiach, filho de David e filho de Abraão. Então ele é descendente de David e filho de Abraão. Então bateu com o verso de Devarim 18:18, que era tirado do meio de ti. Então não era não vinha do céu como da mitologia, mas era tirado do meio de ti. Então, o Matiá capítulo 1, verso 17, diz assim, ó: de modo que todas as gerações de Abraão até David são 14 gerações. E desde David até a partida do cativeiro Vavel, são 14 gerações. E da partida do cativeiro para Vavel até o Moshiach, são 14 gerações. Então ele era da semente de David, quer dizer, quando fala da semente, lá nos escritos está escrito Zerá. E esse Zerá traduzido para o português, que a gente não usa falar semente de homem, a gente fala esperma, que é da esperma é que gera o homem. Então, esse Mashiach, ele veio da descendência de David. Agora,
O que complica mesmo, que as pessoas não entendem, é o 18 e o 19, que diz assim: ora, o nascimento de Yahushua Mashiach ocorreu desta maneira, quando sua irmã, Miriam, sua mãe Miriam, desposou de Yosef, que desposou, não posou com ele, não era esposa, desposou. Antes que ele se juntasse, ela achou-se grávida de uma criança pelo Rua HaKodesh. Então ela se achou grávida pelo Rua. Adão, por exemplo, ele estava sem esposa e o Criador arrumou uma costela. E aqui o Rua, o Criador, providenciou a semente de Davi, né? Porque era da descendência de Davi, era tirado da geração dele. Então não tinha jeito de ser da geração sem ser com a semente. Vamos usar o termo semente porque muitas vezes tem criança assistindo e a gente está falando esse nome aí que é meio assim. Então falando semente, zerar, aí já sabe que é esperma. E eu não vou repetir mais essa palavra, só para ficar sabendo. Então vamos lá falar. E aí o 19, e Yosef, seu marido, sendo um homem justo, então ele não quis falar para as pessoas desse assunto, não quis inflamar, não quis fazer, né? Ele não quis levar essa lachorrará para frente, ele deixou onde estava. Mas nós vemos que ela foi gerada pelo poder do Rua, não Rua, como na mitologia, o Rua que desceu do céu e fez, e colocou a semente dele, não isso não. Então a semente era de Davi, e assim como ele pegou a costela e fez uma mulher, ele pode pegar a semente da pessoa viva lá e levar, sendo descendente do que ele escolheu, mas era descendente, e levar e colocar lá, assim como ele fez a Ravá de uma costela. Então muitas pessoas duvidam disso e falam: não, mas você está falando isso aí, mas aí não tem base. Mas aí pense comigo, aqui fala que é da geração de Davi. Os outros textos falam que é da semente de Davi, da Zerá, né? Da semente dele. Se é da semente dele e é da geração dele, saiu dos filhos de Davi que foi crescendo, né? E chegou a essas 14 gerações, né? Então chegou até lá essa semente. Então dessa semente que foi colocado em Miriam. E aí não foi colocado por meios humanos. E também não foi o Criador que fez a semente, não é do Criador, porque aqui fala que é da semente de Davi. E aí nós vemos aqui, mas quando ele pensava nessas coisas, o Malá celestial do soberano Yahweh lhe apareceu em sonho, dizendo: e ao ser filho de Davi, não tema para com a Miriam, tua esposa, porquanto o que está concebido nela é da parte do Rua, é da parte do Rua, então é um trabalho do Rua, não que o Rua é o pai dele carnal, igual na mitologia, mas é da parte do Rua. Então, veja que o Criador é capaz de fazer tudo. E não importa, ele tirou da descendência do Davi, mas não importa o jeito que ele tirou. Nós não vamos preocupar com isso. Mas como isso aconteceu? Nós não vamos. Aconteceu dele pegar e fazer isso, porque era da descendência e as profecias são certas. Era filho de Davi e tinha que ser filho de Davi, da descendência dele. E aí aqui no 17 fala que de Vavel até o Moshia foi 14 gerações. Então estava contando que a geração era desse povo, do nosso povo, igual Devarim 18:18 fala que era tirado do meio nosso. E aí não tem nada a ver também com o Criador descendo do céu e está entre nós. Não tem nada disso, é mitologia. E também outra coisa, não é só isso. Então a mitologia
A mitologia fala assim sobre Zeus, que ele descia e ficava com as mulheres, e aí tinha os semideuses, que era metade homem e metade semideuses, né, que é ensinado na mitologia, que é mito, mentira. Mas é contado assim. Mas nesse caso aqui não foi o Criador que desceu para ou veio de algum lugar, porque o Criador enche todo o universo. O poder dele, o rua dele, o sopro dele levou a semente de David até o útero de Miriam. E ela concebeu sendo uma virgem. Não é filho do Rua, é filho de Davi. E aí não importa como foi a providência do Criador aí, né? E aí, nós vemos que é da parte do Rua. Então, quer dizer, ele fez parte nisso, mas usando esses recursos. Então, poderia até acrescentar mais, mas isso é o suficiente. Se a pessoa não acreditar com isso que eu tenho dito aqui, então ele não vai acreditar em mais nada. E outra também, observe a pessoa que está te ensinando. Porque, às vezes, as pessoas não vivem o que está escrito. E aí, esse é enganador, como a Shia diz, que nos últimos dias viria o mundo. Então, shalom, shalom, pessoal, e até a próxima.